O pecado é uma doença mortal, que quando não há arrependimento, renúncia, o resultado é o inferno, o final é no inferno eterno. Na palavra de Deus, o livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e versículo 13, a gente tem uma visão exatamente do perigo do pecado. O texto completo é: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. E aqui a gente aprende o que endurece o coração da pessoa, é o pecado. Diz assim, o versículo 12: Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Aqui a gente entende que tem algo que nos afasta do Deus vivo, daquele que tem o poder de nos salvar em Cristo Jesus. E uma coisa que chama atenção é a questão do perverso e incrédulo. Ou seja, a pessoa se torna perversa e incrédula, né? Uma vez que dá vazão, credibilidade ao pecado. Perverso por quê? Porque o perverso ele tem conhecimento, ele sabe do perigo do pecado, mas ele peca voluntariamente, por escolha própria. E incrédulo, porque o incrédulo, a pessoa ela pode ser o crente que for muito voltado para Deus, mas se ela voltar à prática do pecado, ela se torna perversa e volta a ser incrédula. Então, a gente entende que o pecado nos afasta do Deus vivo. Pelo contrário, a gente vai entender isso bem no versículo 13, né? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, todos os dias, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Existe um alerta de nós, por exemplo, que somos irmãos, um alerta de exortar, de orientar, de procurar, instruir, chamar a atenção das pessoas quanto ao pecado, todos os dias. Porque o pecado é uma doença mortal e que se não houver a cura, e a cura é Cristo, a cura é a sincera conversão com arrependimento e renúncia, se não houver isso, certamente o destino, o final será o inferno eterno, né? Então, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. O pecado torna o coração do homem bruto, embrutecido, né? Pelo engano, ou seja, engana o coração, engana a pessoa. Então a gente tem que estar muito atento quanto a isso, a não sermos embrutecidos pelo engano do pecado. O pecado não só engana, ele cega. A pessoa não consegue enxergar a verdade, a pessoa não consegue enxergar mais a luz de Cristo, ela está em trevas, porque o pecado leva a pessoa para as trevas. Mas também a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isto está em Romanos 6:23, né? A Bíblia também diz em Romanos 5:20, você pode conferir, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ou superabunda a graça de Deus, significa que Deus está sempre à disposição, aguardando o arrependimento, a renúncia para que a pessoa ela venha se consertar diante do Senhor e venha manter-se no caminho da salvação. Porque a prioridade do Evangelho é salvar almas. E é por isso que nós temos a instrução da palavra que nos deixa claro quanto ao perigo do pecado. Que Deus venha abençoar a tua vida, que haja uma reflexão quanto a isso, porque os dias são maus e precisamos nos preparar na presença do Senhor, ou para a nossa partida, ou para a sua vinda. Que Deus abençoe a todos.